Eu faço 2 cardio todo dia. Eu treino e faço 2 cardios. Se eu não, a minha vasilha tá aqui, ó. Tá aqui a minha comida. Depois preparei que eu quero mostrar pra galera. Minha janta já tá aqui. Acaba sendo uma terapia, né? Cara, é um negócio assim. Eu consegui adquirir esse hábito, eu não abro mão dele. Esse negócio virou eu. Eu virei o Iron Man. Dali pra frente do Iron Man, eu não comi mais açúcar, cara. Eu repudi esse negócio. Depois do Ultraman, eu falei, cara, eu não vou parar mais de treinar. Por quê? Porque me faltou muito treino. Foi muito dolorido terminar essa prova, cara. Sim. Você nadar 8 km em 3 horas e 53, depois você pedalar 360 km, que é lá de Orlando até em Miami, depois ir até lá naquela ponte do Key West. Só na ponte, na entrada. Você imagina, você pedalar 360 km em 14 horas e depois você ter que terminar uma corrida com a inflamação no seu tendão. Eu tava conseguindo, tava mancando, cara. Eu ainda fiz 84 km de corrida. E consegui terminar a prova. E eu chorava diversas vezes, ficava louco de raiva. Perguntava pro médico, tem risco da ruína, de eu perder o pé ou eu ter algum problema? Não, cara. Eu falei, esse tendão tá tudo... Mano, doía demais. Eu tive que rasgar tudo, assim, o meu tênis, e puxar daqui e dali, trocar a faixa o tempo inteiro. Até que eu enfaixei de um jeito que o meu pé perdeu o movimento. Eu andava só pisando assim, ó. Sim. Eu falei, o David Goggins correu 400 quilômetros de canela quebrada. O Daniel Oliveira, que é um Ironman que já fez o Double Decker, conhece? Eu patrocino o Daniel Oliveira já nos mundiais. Eu falei, mano, esse cara correu sem um tendão de Aquiles. Ele teve uma queda de bike, esse cara conseguiu correr centenas de quilômetros sem um tendão de Aquiles. Que é isso? Eu tô só com inflamação no tendão, vambora. E aí, cara, consegui terminar essa prova pra mim, mostra pra mim que eu tenho essa resistência. Acho que pra finalizar a resposta, esse tanto de gente gosta de seguir pelo estilo de vida também, pela família. Então, os assuntos, número 1, você cuida do corpo, você cuida da sua alma, você cuida do seu espírito, você cuida da sua esposa, você cuida dos seus filhos, você é uma pessoa próspera, você é alguém influente, você é alguém que fala o que pensa, todo mundo fala, mano, eu quero essa vida. Por mais que a pessoa não goste de alguma coisa que eu tô fazendo, ela fala, não, aquela parte eu gosto, e ela segue por isso. Tem correlação, você acaba gerando uma conexão. Flavião, o que você gostaria de começar perguntando para o... Vamos começar falando da trajetória dele como na empresário. Primeira fase, né? Na nossa primeira fase aqui. Vamos explicar para o pessoal as três etapas que nós vamos passear aqui com ele. Que a gente vai falar sobre a trajetória como empresário, sobre família e sobre a candidatura dele a presidente. Justo. Então começa... Presidente não, olha o ato falho de novo, a prefeito. Então, você está precisando do presidente? Começa, Flavião, parte empresarial. Vamos falar da sua parte empresarial. Muita gente que nos acompanha na internet, que gostaria de empreender, Marçal, tem muita curiosidade, no fundo tem uma esperança de entender qual é o caminho que faz a pessoa sair do anonimato, não necessariamente anonimato, mas sair de uma situação de escassez para começar a prosperar. Você é um cara que a tua mãe era faxineira, seu pai fazia o quê? Ele era funcionário público. Funcionário público, ou seja, você era um cara de classe média baixa, ou seja, deve ter iniciado a vida ali, estudou em escola pública. A maior parte do tempo. Uma parte do tempo. Como é que um garoto de classe média baixa, que em geral tem muito pouca perspectiva, sai da sua condição de escassez e começa a prosperar? Ou seja, como é que foi esse início para que você chegasse a um nível de empresário que você é hoje? Classe média baixa, olhando para a minha época, era um nível mais baixo que classe média baixa. Talvez uma classe baixa mesmo. Classe baixa. Quando eu estava chegando nos 18 anos, eu já estava próximo da classe média baixa. Não era miserável, ou seja, não passou fome. Não. Tá. Teu pai, como funcionário público, tinha um salário. E assim, meu pai, ele tinha um salário, mas a gente tinha uma vida muito difícil no começo. Então, quando eu estava ali com uns 16 para 18 anos com a família, porque eu casei aos 21, a gente tava na classe média baixa, né? Tendo carro, tendo isso e aquilo. O que acontece? Eu fui programado para ser um funcionário público, para ter estabilidade e tudo. E os lugares que eu fui foram mudando a minha mente, mudando o meu comportamento, mudando os meus hábitos. Por isso que eu ensino para todo mundo que a pessoa deve estar inscrita sempre num novo desafio. A política para mim é um desafio. Eu vou vencer esse desafio. Inclusive, eu tô na minha terceira eleição, nunca perdi nenhuma. Olha que curioso. A de presidente que eu fiz em 2022 foi cancelada. Foi cancelada, a outra eu virei no mesmo dia para deputado federal. Fui eleito primeiro, depois tomaram. Sim.
E eu vou ganhar essa. E assim, é arrogante demais. Não é, cara. É porque todo resultado depende do campo de energia. E depois, né, outros assuntos que eu nem gosto de ficar usando esse nome, porque um monte de gente entende errado. Mas depois que eu entendi física quântica, depois que eu aprendi em profundidade a tratar meu cérebro e com PNL e tudo, não tem como não fazer alguma coisa. Não tem como não chegar no resultado. É impossível para mim. Eu sei que existe um campo, existe uma onda. Eu preciso fazer essa onda entrar numa vibração e fazer pessoas entrarem nessa vibração. Eu preciso de 3 milhões de pessoas vibrando nessa onda. Eu vou falar de política depois, né? O que acontece? No lugar que eu tava, eu ensino isso aqui para todo mundo. Ó. Novos lugares, novas pessoas. Ó, novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Esse aqui é muito simples. Se a pessoa continuar, você pegava o ônibus lá no Rio de Janeiro, continuar nesse mesmo ambiente, ou seja, não acessar um lugar novo, lá vai ter as mesmas pessoas, lá vai ter as mesmas ideias, repetições de ações e resultados iguais ou piores, porque a tendência do resultado é piorar. É vir um ciclo. Sim, porque o mundo está rodando, né, a 1.675 km por hora, tá tudo mudando de estação, as coisas estão indo, você está repetindo um comportamento. Vou dar um exemplo. Por que tem a tendência a piorar? Se você está no verão, tendo comportamento de verão, aí você vai para o inverno com comportamento de verão, a tendência é dar errado o resultado. Então a gente tem que ter um comportamento já estudando a próxima estação, tendo estratégia. Se a pessoa repete, a tendência é sempre piorar o resultado. Então assim, e somado ao desânimo, a falta de resultado, vai dar menos resultado ainda. A tendência é sempre piorar. O que eu falo para vocês que mudou a minha realidade, primeiro foi a minha conversão ao evangelho. Com 9 anos de idade eu comecei a trabalhar porque meu pai, ele era bem, eu vou usar o nome ignorante, mas não é ignorante, é alguém muito... Ignorante é falta de saber, ele é muito sabido, mas ele era muito duro comigo, vou usar a expressão certa. Tá bom, duro. Pai, eu quero comprar um Tamagotchi. Aí meu pai falou assim, vai você trabalhar e comprar. Eu lembro de falar assim pra ele com 9 anos, eu falei, eu tenho 9 anos. Tamagotchi era o... Aquele bonequinho japonês, o bichinho que você ficava virtual? dando comidinha, senão ele morria. Lembro, cara, disso aí. Putz, a cara tirou do baú agora. E aí ele virou e falou, se vira. Eu tinha 9 anos. Eu morava em cima de uma relojaria. E aí eu tive a ideia de pegar umas madeiras no quintal e chegar cedo na rua 4 com a 9, no centro da cidade onde eu morava. E aí eu cheguei e fui colocando as madeiras, os cavaletes na porta assim dessa empresa e fui pondo até acabar as madeiras. Aí meu primeiro emprego não oficial foi vigiar carro. Eu lembro até hoje, acho que foi 18, foi alguma coisa, R$18 alguma coisa em centavos, mais ou menos. Eu em um dia de trabalho levantei o dinheiro, fui no camelódromo, comprei o Tamagotchi e eu chorava, cara. Um dia de serviço. E mexia, eu não vou deixar ninguém te matar, você vai comer direitinho, você dava banho nele, não sei se você lembra desse rolê. Aí meu pai chegou, ele trabalhava na Assembleia Legislativa na época, ele chegou, o que é isso? Eu falei, meu filho, eu nunca esqueço desse combate ali, desse embate com meu pai, e eu falei, eu não vou deixar o senhor ver. E ele com muito orgulho, sabe, falou, poxa, que legal, né, e tal, e passou, e aí eu falei, eu consigo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Meu pai é vivo. E... ali eu percebi que eu conseguiria fazer o que eu quisesse mesmo. Porque em um dia eu consegui resolver um problema, fiquei orgulhoso. Meu pai respeitou aquele momento e na hora que eu vi que ele me olhou diferente, como eu tava me sentindo um homem já com 9 anos. Aí dali pra frente eu percebi, era eu que tinha que me virar mesmo. Então meu velho nunca deu essa, toma aqui. Eu não tenho recordação do meu pai falar, toma o dinheiro, faz isso aqui. Eu tive que fazer. A segunda virada de chave absurda mesmo foi a conversão ao evangelho nessa mesma data. Meus pais eram separados. E aí eu tava brincando na porta da igreja, eu vi o pastor lá falando, quem quer aceitar Jesus? Eu não sei explicar, assim, eu senti um negócio, fui lá na frente, aceitei. Aí eu comecei a estudar a Bíblia pra caramba. Aí em 2 anos eu tava sendo batizado. Aí eu fui batizado. E aí, cara, eu pensei, eu não quero fazer outra coisa na vida a não ser pregar. Eu tenho recordação com 11 anos de idade pregando na rua, brigando com os outros, sabe? Um negócio bem doido. E o que eu fiz? Comecei a estudar muito a Bíblia. Então, todos os princípios que eu carrego, eu aprendi na Bíblia. Então, aquilo mudou completamente a minha cabeça. Quando eu percebi que no ambiente da igreja eu era muito valorizado por saber a Bíblia, aí que eu estudava ainda mais. Então, tinha gincana, o cara era da hora, porque quando tinha gincana, eles colocaram os adultos, os caras de 40 anos, 50 anos de idade, todo mundo perdia pra mim.
Então na gincana eu falava, não, Davi não fez isso aí não. E aí o povo, não é possível, como que um menino desse sabe? E aí a galera pesquisava, aquilo me deu um prazer tão grande de ter a recompensa em ter estudado, que eu virou terror em estudar a Bíblia. Então hoje, assim, para discutir Bíblia comigo é um pouquinho complicado, sabe? Eu fiz teologia depois e sou leitor da palavra, assim, absurda mesmo. Não sou